Estamos aqui em Miami. Nesse momento, 11 horas 45 minutos no Brasil, aqui 10h45. Ale Oliveira, você está fazendo Cooper, algum tipo de corrida aqui em Miami, Ale? Bom dia. Bom dia, Tiagão, bom dia aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Você que está no YouTube, eu dei um pulo ali na Lagoa da Pampulha com grife, que a gente fala, né? Da Onde Beach, pegou Onde Beach, Miami Beach, porque realmente, vou te falar, sauna sem eucalipto, aqui não tá fácil, não. Aqui é a Roraima deles, né, que a gente fala, né? A Roraima deles, é isso? Tá quente, hein? Nossa senhora, mas o calor... Você molhou mesmo? Não, você tá pingando, cara. Eu tô um pouquinho, transpirando um pouquinho, é verdade, suando mais do que cueca de carteiro, que a gente fala. Mas o calor aqui, a Copa do Mundo, ela pega mesmo, hein, cara. Aqui tem uma coisa boa também aqui, não tem americano, aqui é o lugar... Miami tem pouco americano. E muitos brasileiros, e muito escocês também, viu, meu? Impressionante, Ale. Eu vou trocar uma bermuda que eu tenho aqui mais antiga com uma saiota deles, skirto. Eles são mais espertos, né? Porque essa saia fica mais relaxada aqui. Eu vou te falar, badalo ao vento, que a gente fala, né? Peraí. Ok. Olha, hoje, 7 horas da noite, tem Brasil e Escócia. Pelo menos o jogo é à noite, né? Talvez dar uma arrefecida no calor, porque se fosse no horário da tarde aqui, era quase impossível. É, menos quente, né, Tiagão? Porque a gente chegou por volta de meia-noite no aeroporto aqui de Miami e também tava muito calor, né? Mas vou te falar, eu tô brincando um pouquinho porque eu tô muito ansioso, tô nervoso. Já fiz a minha estreia em Copas do Mundo, jogo do Brasil, lá contra o Marrocos, que teve um primeiro tempo sofrido, mas eu tô com uma expectativa de que o Brasil jogue mais, né? A gente tem essa expectativa, tem algumas seleções que não deixaram uma ótima impressão na primeira rodada e na segunda se recuperaram, a Espanha, por exemplo, Portugal, por exemplo, né? E a gente tem essa esperança com a seleção brasileira, é verdade que é mais esperança do que racionalizar a situação, mas realmente o Brasil tem bons jogadores, tem um grande treinador e de repente pode fazer um placar suficiente para se garantir em primeiro. Qual é esse placar? A gente só vai saber de noite, né? E tem que ficar de olho no jogo do Marrocos, né? O saldo é muito importante. Já o Pedro Abílio vai trazer informações do jogo. Seleção de Marrocos, no mesmo horário, vai enfrentar a seleção do Haiti. Vamos à concentração do Brasil. Seleção brasileira, Cláudio Rezende, Wellington Campos, a equipe da Itatiaia espalhada por Miami. A Itatiaia na Copa do Mundo com o apoio do Inter, gente. Inteligente é usar a mesma conta no mundo todo. Por isso, escolha a Global Account do Inter para economizar em cada trecho da sua viagem. Conta 100% gratuita e com a taxa de câmbio mais barata para curtir o mundo com a melhor experiência. Você ainda pode investir e parcelar suas compras em dólar no cartão de crédito. Tudo integrado ao mesmo super app que você já usa no Brasil. Vida financeira global, completa e sem escalas. Tem Inter para isso! Vamos à concentração do Brasil aqui em Miami. Cláudio Rezende, Wellington Campos em uma outra parte aqui da cidade, acompanhando a seleção brasileira. O que você me conta, Rezendão? Ancelotti abriu o jogo ontem na coletiva, você acompanhou. Fala aí, Rezende. Um abraço, Thiago, bom dia a você, bom dia Ale Oliveira, a todos do Rádio Esportes, dia especial porque tem seleção brasileira em campo aqui em Miami. Muitos brasileiros fazendo a festa, curtindo a nossa seleção, momento histórico para todo mundo. E a gente acompanhou sim a entrevista do Ancelotti, que atrasou bastante por conta do voo, que teve problemas lá de tempo, mau tempo em Nova Jersey. Houve um atraso no voo da seleção brasileira, muitos voos atrasados de ontem, o pessoal que estava vindo da imprensa, torcedores, e o Ancelotti... Sim, abriu um pouquinho o jogo sobre o que pode ser o Brasil logo mais aqui contra a seleção da Escócia. Estou ao lado do Wellington Campos, que acompanhou esses últimos dias também de treinamentos. O Brasil está pronto, né, Wellington, para esse jogo? E o Ancelotti acabou com o mistério logo na segunda pergunta, que foi a sua, na coletiva, dizendo que não vai poupar ninguém, né? Porque lá em Nova Jersey, em Morrison, a gente ficava naquele exercício. Começa o Neymar, começa o Ryan, o Luiz Henrique, o Endrick,
O Gabriel Martinelli, quem ele iria colocar no lugar do Rafinha, né, Cláudio? Agora, a seleção, como nós, ficamos mais de 2 horas dentro do avião aguardando autorização para decolar devido ao mau tempo. E aqui esse calorão danado, ontem até estava mais nublado, hoje muito sol aqui em Miami, dia ensolarado. Vamos ouvir então o Ancelotti, porque o Brasil joga com a Escócia, mas tem que ficar de olho lá. No outro jogo, mesmo horário, Marrocos e Haiti. Torcer para o Marrocos não fazer muitos gols, né? Porque podemos ter a definição do primeiro lugar no saldo. Hoje o Brasil está na frente, porque ganhou 3-0 do Haiti. E aí, o Ancelotti vai ficar de olho? Ali vai toda hora a comissão técnica passar informação para eles, para os jogadores do banco de reservas do outro jogo ou não? Obviamente no vamos a focar no jogo de Marrocos, vamos a focar no jogo que temos que fazer, e temos que fazerlo bien, tentar repetir, melhorar o jogo contra Haiti, vai ser mais difícil. Escócia tem uma boa equipe, bem organizado, eles têm oportunidade para qualificar-se melhor no grupo, então não vamos a pensar que pode o jogo de Marrocos contra Haiti. Com relação aos jogadores que têm cartão, o que ficou decidido pela comissão técnica, se já tem essa definição, no caso Casemiro e Douglas Santos, e se você já tem uma definição também no ataque, né, sem o Rafinha, para esse jogo? Não pensamos a outra coisa que jogar um bom jogo e ganhar o jogo com a melhor escalação possível, então é o mesmo, vá para os jogadores na frente. Temos a ideia clara de quem vai reemplaçar Rafinha e não pensamos cartão, temos que jogar um jogo completo. Qual postura você imagina que o time da Escócia vai ter na partida de amanhã? Alguém que vai acabar se fechando mais para complicar para o Brasil ou que vai jogar um pouco mais livre justamente pensando no que o senhor disse da classificação? Uma equipe forte fisicamente, com uma estratégia muito clara, é uma equipe bem organizada, com habitualmente jogam 4-4-2, muita bola longa e muito forte, vão tentar jogar por cruzamento, muito cruzamento, então é um jogo que temos que neste aspecto controlar. A cada jogo, a cada pós-jogo, você sempre responde, quando questionado se a seleção poderia ter jogado melhor, você sempre responde que a evolução ela vai acontecer dentro da Copa do Mundo, que a seleção vai melhorando dentro da Copa do Mundo. O que você espera? Que ponto específico, quais pontos específicos você espera que já apresentem uma melhora considerável? A seleção está mais perto do que você deseja ou se ela está mais perto daquele estágio inicial? Eu acho que temos que tentar repetir a primeira parte contra Haiti, ter intensidade com bola, ter acerto com bola, evitar errores, pérdida de bola, então... Esta é a linha que temos que fazer. A equipe melhorando no treino e eu tenho confiança que vamos a seguir melhorando. Eu gostaria de saber sobre a possibilidade do Endrick começar uma partida no time titular. O senhor falou na última entrevista coletiva que o Endrick precisava de calma, né? E perguntado na zona mista no último jogo, perguntamos para ele, quando você espera? Ele falou, calma, eu tenho que comer muito arroz e feijão ainda para estar nesse time. Eu gostaria de saber qual que é a resposta do senhor, se já tem uma previsibilidade, se ele entra nesse jogo. O Brasil pede muito o Endrick, né? O Brasil está ansioso pelo Endrick? Sim. O Endrick pode jogar todo o jogo, pode jogar o próximo jogo, pode jogar em qualquer momento porque tem capacidade para jogar. A verdade é que sim, noto que a torcida empuja muito o Endrick. Temos também Neymar, então... Vão a empujar, tem dúvida aí, Neymar ou Endrick. Eu acho que vão a empujar os dois. Tá aí o Ancelotti, porque a torcida, né, e a imprensa sempre, né, Wellington, desde a primeira partida, e o Endrick, e agora tem o Neymar também, que é outro queridinho. Então ele deu uma zoada aí, né, deu uma brincadeirinha aí no final,
falando desses dois jogadores que são realmente, né, os queridinhos da torcida. A torcida quer ver Endrick em campo e Neymar também. E hoje, pelo menos hoje, não começam jogando os dois, nenhum dos dois. Hoje é um dia histórico para o futebol brasileiro, viu, Cláudio, Ale, Thiago, amigos da Itatiaia, porque Neymar vai voltar a jogar pela seleção brasileira. Ele não joga desde o dia 17 de outubro de 2023, quando teve a lesão mais grave da carreira. Praticamente 3 anos para arredondar aí para o torcedor, praticamente 1000 dias fora da seleção brasileira. E com certeza, mesmo com tanta experiência, multicampeão, ele quando entrar em campo para o aquecimento ou para jogar, que seja 1, 2, 3 minutos, vai dar uma bambeada na perna ou nas pernas. Eu fui dar uma olhada nas redes sociais, o tema Neymar já é um dos principais no mundo, porque ele volta hoje ao futebol mundial. Wellington Campos, o outro jogo no mesmo horário. Se parar um dos dois jogos, se tiver atraso, como fica? Cai raio. E aí? A 13 quilômetros. O que acontece? Então, é uma boa pergunta. A resposta é óbvia, né? Um jogo não tem nada a ver com o outro. Vai seguir normalmente o outro jogo. Eu fui até consultar a própria FIFA quanto a essa questão. Então, estão jogando aqui Brasil e Escócia. Lá no jogo de Atlanta, para por causa do raio, por causa de chuva. Lá resolve a vida deles, lá de Marrocos e de Haiti, e a gente termina o nosso jogo por aqui. Tá certo. Informação importante então. Thiago Reis, pelo que disse aí o Ancelotti, o Ryan tá ganhando a disputa para começar na vaga do Rafinha. Então o garoto Ryan, que entrou no último jogo, deve começar o jogo. E ele falou que não tem essa história não, Thiago, de poupar Casemiro, Douglas Santos. São jogadores que estão com cartão. Se receberem mais um amarelo, ficam fora do mata-mata. Se não recebe, zeram os cartões. Então ele não vai arriscar, vai colocar a turma. Então é o time, a base de time. O Ancelotti quer dar rodagem, quer dar mais jogos para o time titular do Brasil. Então o Ryan deve ser essa mesma a novidade do time. No lugar do Rafinha já foi a substituição, né, Thiago? Feita no jogo quando o Rafinha saiu lá na Filadélfia. O Ale Oliveira, comentarista Itatiaia, Cláudio Rezende, Wellington Campos na concentração do Brasil, hein? Itatiaia espalhada por Miami para te colocar por dentro do jogão. Bola que rola às 7 da noite. Lembrando, nosso pré-jogo às 5 da tarde. Serão 2 horas preparado ali, nesse calorão no Hard Rock Stadium. Vamos pro jogo. Mas a adrenalina, né? Ela supera qualquer coisa. Até para dormir depois do jogo, a gente vai também ter um pós-jogo também extenso, né? De 2 horas, mas a gente fica pilhado, né? Justamente pensando na seleção brasileira, em ter um bom desempenho, em classificar bem. Seria muito importante, mas muito importante por vários motivos, essa classificação como campeão do grupo, né? Para dar moral, para pegar uma sequência menos difícil, não tem sequência fácil, evidentemente, para manter o CT, né? O nosso QG lá da seleção brasileira lá em Nova Jersey. Enfim, é importantíssimo que o Brasil consiga essa classificação em primeiro e também que jogue muito bem, independente das escolhas do Ancelotti, algumas delas, Tiagão, eu não concordo. Quais? Eu pouparia os jogadores com cartão amarelo. Casemiro e Douglas. O Iban está na reserva, né? E tomara que fique por lá um bom tempo, principalmente se for para entrar como lateral direito. Então acho que esse não é um problema. Mas o Brasil não pode perder mais ninguém. Já foram tantos jogadores importantes que nesse ciclo deixaram a seleção desfalcadas. O último, o Rafinha, tomara que ele volte, né? Volte bem. Mas de qualquer maneira você não pode correr o risco de perder mais ninguém. Mesmo que o Casemiro não esteja bem, é importante ter o Casemiro na segunda fase. E o Douglas Santos, o que acontece? Se ele toma um cartão, a gente nem sabe como é que tá o Alexandro. Então, se fosse para testar ou para dar ritmo para o Alexandro, teria que ser agora, que não é uma partida eliminatória e você descansa o Douglas Santos e ele volta normalmente a partir da primeira fase do mata, né? Então, seriam as minhas opções. No ataque, eu acho que ele tem motivos para escalar tanto o Ryan contra o Endrick, quanto o Luiz Henrique. Mas o Ryan não entrou bem no último jogo, entrou, né? Não entrou. E o Luiz Henrique, você vê como tem motivo, né? Quando ele saiu jogando contra o Egito no amistoso, né? No último amistoso, ele também não teve um bom comportamento. Ele tem jogado melhor quando ele entra no segundo tempo. Seria a minha escolha entre Luiz Henrique e Endrick. São jogadores que ferem muito o adversário. O Luiz Henrique mais agudo, que deixa o campo maior. E o Ryan, eu acho que ele escolheu porque o Ryan escorrega para o meio como centroavante. E aí o Matheus Cunha, como tem essa mobilidade,
pode surpreender o adversário, pode bagunçar o desenho defensivo dessa seleção da Escócia. Eu acho que foi isso, mas os jogadores que estão amarelados, eu não colocaria em campo hoje não, viu, Thiagão? Ale Oliveira, é opinião pra você aqui direto de Miami. Já vamos voltar, hein? A concentração da seleção brasileira com o Cláudio Rezende, com o Wellington Campos. Vamos também saber da seleção do Marrocos. Temos que ficar de olho no jogo de Marrocos e Haiti. E o Pedro Abílio tem informações pra você aqui na Itatiaia. Ale Oliveira, nesse calorão, com o Brasil em campo, o que nós estamos precisando, Ale? Latão! O quê? Latão! E o Latão de volta com o Rádio Esportes, hein? Agora meio-dia com mais 4 minutos no Brasil, aqui em Miami, 11 horas 4 minutos. A Itatiaia, direto de Bayside, Miami. Dá uma olhada no visual pra você que tá no YouTube, as imagens, os prédios, né? Os arranha-céus aqui, enormes em Miami. Concentração da seleção brasileira, está o Cláudio Rezende, o Wellington Campos. Não para de passar carreta, chegando pro jogo, pro estádio, abastecendo o Hard Rock Stadium. E a Itatiaia ao vivo pra você no YouTube, hein? Tem as imagens pra você curtir o programa de hoje no YouTube. Você responde a pergunta do programa. Eu quero saber quantos não? Em que ano o Brasil e a Escócia se enfrentaram pela última vez na Copa do Mundo? Em que ano foi? Brasil e Escócia na Copa do Mundo, em que ano foi? Brasil ganhou, hein? Brasil ganhou. Vai ganhar hoje de novo. Jogo aqui às 7 da noite. Para responder a pergunta no YouTube, também no WhatsApp 99651-9657. Para curtir o Brasil, você aí do Alphaville, você de Nova Lima, tá rolando, hein? O Alfa Copa com o apoio da Ministério da Cultura e Gasmig. Gente, melhor experiência da Copa do Mundo no Alphaville. Telão de LED, gastronomia, música para torcer pelo Brasil. É pet friendly, tem área kids, programação hoje no Espaço AG da Lagoa dos Ingleses. Você pode adquirir o seu ingresso em ingresse.com. Apoio à Associação Geral do Alphaville com o patrocínio Gasmig e Prefeitura de Nova Lima. Realização RG Comunicação. Bora voltar, vamos voltar direto à concentração do Brasil com outras informações da seleção brasileira. Cláudio Rezende, Wellington Campos, já o Pedro Abílio vai falar de Marrocos, hein? Concentração da seleção de Marrocos. Vamos dar uma secada hoje, ventilador, o secador tá ligado. O ventilador tá ligado aqui na minha cara, viu? Mas salvou o Rodrigo Marinho, tá no nosso apoio técnico aqui hoje. O ventilador que o amigo me arrumou aqui, rapaz, só a Itatiaia mesmo, viu? O cara viu que eu tava passando aperto aqui com o calor, trouxe um ventilador. Eu nunca vi ele na vida. Carlos, meu amigo Carlos, trouxe um ventilador, cara. Ô, bênção. É a Itatiaia. Ô, Cláudio Rezende, aí na concentração do Brasil. Sim. Você tem esse tipo de privilégio também, Rezendão? Você tá bom de amigo aí, Thiago. Porque nós estamos aqui no calorão danado. Eu com o Wellington Campos, até que agora tá batendo uma brisa aqui, um ventinho. Ô, Wellington Campos, o Brasil jogou de azul, né? Na partida contra o Haiti. E ganhou. Hoje, como vem o Brasil, Wellington? A seleção brasileira hoje volta a usar a camisa amarela, mas não vai usar o calção azul, vai usar o calção branco e as meias brancas, né? Então, já há algum tempo a FIFA sorteou ou confirmou aí para as comissões técnicas uniformes. Hoje o Brasil de amarelo, branco e branco. É assim que a seleção brasileira vai entrar em campo. Um detalhe, né? Sim. Que o Thiago tá falando, é até a nossa enquete hoje, o pessoal tá correndo atrás aí dos brindes da Itatiaia. Você sabia que a seleção brasileira nunca foi campeã do mundo em ano ou Copa em que enfrentou a Escócia? Você verificou isso ainda há pouco? Verifiquei. O Brasil teve um empate com a Escócia lá em 74, depois venceu em 82, em 90 e depois 98. Mas, nesses anos, né, o Brasil não foi campeão. Mas tabu tá aí pra ser quebrado, Wellington Campos. O Thiago me autorizou. Hoje não, Escócia. Essa Copa não. Fiz direitinho, Thiago? Vamos combinar com eles o seguinte: o Brasil vence a Escócia e eles passam aí, porque alguns terceiros vão passar, né, Wellington? Passam porque eles nunca passaram. A Escócia nunca avançou de uma fase de grupos. Isso. Então, quem sabe, eles ficam em terceiro, deixa o Brasil ser primeiro, tá tudo certo. E aí depois lá na frente o Brasil possa ser campeão da Copa do Mundo um ano, em uma edição que enfrenta a Escócia. E um detalhe, né, Wellington? A gente vem falando da Itatiaia, não só essa questão de ficar em primeiro lugar, o Brasil historicamente gosta de ficar em primeiro. Até
por conta de um chaveamento, você pensa lá atrás, mas a questão da logística também é muito importante nessa Copa do Mundo. O Rodrigo Caetano conversou contigo. O Brasil tem tudo alinhado para ser o primeiro lugar para continuar em Nova Jersey. Se fica em segundo, a logística fica muito mais complicada, né? Já tem jogo no México e depois jogos mais distantes da base do Brasil. O Américo Faria, que foi o maior administrador da seleção, criou essa frase, levar a casa nas costas, né? Ou seja, você tem que montar tudo e levar para cada sede que a seleção for jogar. Então, um dos motivos é continuar em primeiro, continuar com aquela concentração maravilhosa, um hotel com uma exclusividade incrível e também um centro de treinamentos de primeiríssimo mundo para que a seleção brasileira continue. Não precise sair, desmontar tudo. Ou seja, pega o avião na véspera do jogo, vai lá, joga, depois do jogo volta, fica na mesma concentração. Queira ou não queira, isso facilita demais o trabalho da seleção brasileira. No último jogo, Wellington, o Neymar não foi a Filadélfia, ficou em tratamento. Dessa vez foi o Rafinha, né? Isso, até porque o Rafinha não é uma lesão grave, essa é a boa notícia, e mais alguns dias ele será liberado para voltar aos treinamentos. E, inclusive, há uma situação que ele volte nas oitavas ou nas quartas de final da Copa do Mundo. Fica bom, então ficaria fora hoje da 16 avos de final, que é a próxima fase. Pode, quem sabe, botar nas oitavas aí, então, o Rafinha, que é titular dessa seleção brasileira. Então vamos lá, Thiago, escalar o Brasil para hoje. Alisson, Danilo, Marquinhos, que é o nosso capitão, Gabriel Magalhães e o Douglas Santos. Casimiro, Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá. O Matheus Cunha, Vinícius Júnior e deve pintar o Ryan. Não vai fugir dessa escalação do Brasil. A jornada da Itatiaia hoje vai dar show. Já direto do estádio, lá do Hard Rock Stadium. É casa cheia, do jeito que a gente gosta. E o Brasil em campo, Thiago Reis. Hoje é dia de seleção, é dia especial para todos nós, Thiago Reis. Muito, muito especial, Claudio. E a gente aqui em Miami, para quem tá na live, para um ônibus aqui agora. Estão começando a chegar torcedores. E tem um rapaz, ele não quis aparecer. Ele tá oferecendo ingresso. Você sabe que cambista eu entendo. Eu bati o olho no cara e falei, esse cara é cambista, quer ver? México. Aí tava aqui, falei, e aí, amigo? Tiene bilhetes, tickets? Tenho tickets. Sabe quanto tá o ingresso aqui, Cláudio Rezende? O cara tá pedindo um ingresso pro Jogo do Brasil. O quê? 20 mil reais. O quê? Ele tava pedindo pouco mais de 4 mil dólares no ingresso. Eu falei, você acha que vende? Ele falou, já vendi 3, só hoje. É porque não tem ingresso mais. Caramba! Tá lotado, viu, Thiago? Vai estádio cheio hoje. Capacidade de 66 mil torcedores, é casa cheia. E eu acho que hoje vai ser um dos 3 primeiros jogos, o que a gente pode ter aí, torcida do adversário pau a pau com o Brasil, né? Os escoceses invadiram também. A turma é fanática, viu, Thiago? É impressionante, muitos escoceses mesmo aqui em Miami, e pra eles não tem horário não, viu? Como isolei o fígado da turma lá, tem fuso horário não, que eles já estão bebendo no hotel em que a Itatiaia tá, hotel de luxo, maravilhoso aqui em Miami. Era 8 horas da manhã, descendo pro café, já tinha nego estampando latão na recepção do hotel, viu? A turma da Escócia não tá pra brincadeira, não. Já vamos falar, filho. E a seleção marroquina, Pedro? E a seleção de Marrocos, meu amigo? Hoje não, hein, Marrocos? Esse Haiti podia aprontar alguma coisa hoje, né? Esse Haiti podia aprontar uma hoje. Fala aí, Pedro Abílio. Fala, Thiago, abraço pra você e pra quem se liga com a gente no Rádio Esportes, no sudeste dos Estados Unidos, 7 horas da noite, hora de Brasília. Lembrando que em Atlanta, 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília, portanto, teremos a bola rolando às 18 horas. Jogo no Atlanta Stadium, Thiago, que tem teto retrátil e tem pouquíssima previsão, né, de chuva para logo mais na Geórgia. Mas vamos destacar aqui a entrevista coletiva pré-jogo do técnico de Marrocos, Mohamed Ouarbi. Foi bastante pessimista em relação a saldo de gols, viu, Thiago? Ele reclamou, entre aspas, de que a sua equipe está precisando de muitas chances para marcar gols. Ainda que o Brasil tenha goleado, de certo modo, o Haiti, ele teme pela primeira
primeira colocação, caso a sua seleção persista neste erro que, segundo o OARB, eles estão tentando corrigir nos treinamentos. E por aqui, viu, Thiago, duas linhas de raciocínio estão intrigando a imprensa brasileira. A primeira delas vai de encontro a uma possibilidade de preservar alguns jogadores. A seleção marroquina estaria muito desgastada fisicamente, principalmente pela sua estrela máxima, né? O Hakimi jogou até o último dia da temporada europeia, já que foi campeão da Champions League com o Paris Saint-Germain. Mas, por outro lado, o treinador diz que essa possibilidade não existe, que ele não vai preservar ninguém, a não ser que as circunstâncias do jogo permitam. Lembrando, a seleção do Haiti já não tem nenhum ponto, nenhuma chance de classificação, e o time de Marrocos disputando neste saldo de gols pode ser com o Brasil a primeira colocação do grupo. Thiago. Boa, Pedro Abílio. Ale Oliveira tá chegando aqui. Olha, nada é tão ruim que não possa piorar, Ale Oliveira. O motor do ônibus tá ligado nas suas costas, velho. Eu vou te falar, quer que eu falo com ele? Que eu tenho... Você vai lá? Busman, please, don't go. Não, don't go é não vai. Don't go é não vai, animal. Não, vai ficar aqui. Don't go, stop here. Pelo amor de Deus. Ale Oliveira, seu belíssimo inglês, que aliás um sucesso aqui na Copa. Olha, Marrocos, hein, velho? Hoje, Haiti poderia... Que goleiro de Marrocos também, né? O goleiro do Haiti. Nossa. Ah, pelo amor de Deus. Mas quem sabe, Ale, esperança pra Marrocos, talvez um empatezinho, ou não ganhar com a vantagem tão ampla da seleção haitiana. Eu acho que tem uma coisa da fragilidade técnica da seleção marroquina. O goleiro, que é o falso 1, que não segura nem um bebê, mas tem também a respeito da parte tática, né? O Haiti, ele toma um gol da seleção brasileira e vai com tudo pra cima. Dá vários espaços pro Brasil fazer o segundo, o terceiro e muito mais ainda no primeiro tempo. E a seleção da Escócia não tem esse comportamento. A Escócia toma o gol da seleção de Marrocos na segunda rodada e continua marcando lá atrás, continua fechadinho assim, reagindo ao jogo, não abre os espaços. E a Haiti já pensa diferente. A Haiti está mais preocupada em fazer o primeiro gol deles nessa edição da Copa do Mundo do que não tomar uma goleada. Então não é só a ruindade da seleção do Haiti, que perdeu só de 1-0 para a Escócia. Mas eu acho que é a inocência tática de querer atacar, de querer agredir. E isso pode dar espaços para a seleção de Marrocos, como aconteceu com o Brasil, só que Marrocos pode aproveitar melhor as oportunidades. Talvez tenha sido o grande erro da seleção brasileira na segunda rodada. Ale Oliveira, além dos jogos do grupo do Brasil, né? O grupo C, Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti. Teremos hoje no grupo B, às 4 da tarde, Suíça e Canadá, Bósnia e Catar. 4 da tarde, talvez o grupo mais fraco aí dessa Copa do Mundo, Ale. E aí você tem a definição do primeiro lugar do grupo, que pode dar vantagens, e aí a seleção do Canadá pode até empatar o jogo, mas é uma seleção que não briga pelo título, mas pode se classificar em primeiro. Ale, no grupo A, 10 da noite, tem África do Sul e Coreia, Tchequia e México. Seleção mexicana em casa vem, né, despertando muito interesse dos mexicanos lá e aqui também, né? Toda hora passa um mexicano aqui. E o México que já está classificado, está com moral, está com o apoio da sua torcida, campeão do grupo e vai chegar para a segunda fase. Até ali a segunda fase, as oitavas, até os mexicanos vão bem. Mas depois é difícil pensar no México, além disso, só em 3 oportunidades. Quando foi sede, é que chegou às quartas de final. Ale Oliveira, é opinião pra você aqui no Rádio Esportes. Dá uma dica pra galera. A última vez que Brasil e Escócia se enfrentaram na Copa do Mundo, quem foi campeão daquela Copa? Os franceses. Muito bem, lembrou bem. Ale Oliveira, agora se você não pegou essa dica, meu amigo, França campeã na última vez em que Brasil e Escócia se enfrentaram na Copa do Mundo. E a pergunta, Marcelo Beckler, fala pra gente da concentração da Argentina. Tem festa pros argentinos, é aniversário do homem, Beckler. Tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo. A Argentina voltará aqui para Dallas sexta-feira para se preparar para o jogo de sábado contra a Jordânia. A Argentina já está classificada e em primeiro lugar no seu grupo. Tem 6 pontos, a Áustria e a Argélia tem 3. Mesmo que a Argentina perca a sua partida, a Áustria e a Argélia vão se enfrentar e se tiver um vencedor também chegará a 6 pontos, mas o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Os argentinos já venceram austríacos e argelinos, por isso vão se classificar em primeiro lugar. O técnico Lionel Scaloni pode promover mudanças
mudanças no time, pode poupar jogadores, até mesmo o Lionel Messi pode ser que não comece jogando. Muita gente que acha que ele deveria ser preservado para o mata-mata depois. Jogador que hoje está completando 39 anos de idade. Uma grande comemoração em todo o país. Foi feita uma campanha para que os argentinos, às 10 da manhã, cantassem parabéns para o Lionel Messi onde quer que estivessem. Nos seus trabalhos, na escola, em casa, no trânsito, que cantassem, gravassem também e subissem com uma hashtag de parabéns ao astro argentino, maior goleador da história das Copas do Mundo. Uma grande comoção na Argentina por Lionel Messi, que pode ser poupado pelo menos de início desse jogo contra a Jordânia, assim como não vai poder jogar o zagueiro Cuti Romero. Foi titular na partida contra a Áustria, mas ele tomou uma pancada no joelho, teve que ser substituído no segundo tempo. Ele já chegou à Copa do Mundo se recuperando de uma lesão justamente no joelho. Segundo o técnico Scaloni, é só uma pancada, não deve ser problema para o mata-mata, mas sim vai ficar de fora desse jogo. Também alguns jogadores devem ser poupados. Diretamente de Dallas para o Rádio Esportes, repórter Marcelo Beckler. Boa, Marcelo Beckler. Ali Oliveira, aniversário do Lionel Messi. Estão pedindo para poupar o homem no último jogo, mas eu acho que ele tá numa fome tão grande de gols, né? Numa sede tão grande de jogar, que vai ser difícil tirar o Messi. Eu vou te falar que eu acho que é mais fácil você poupar o time inteiro, a seleção inteira da Argentina, do que o Messi. Até porque ele tem seus objetivos pessoais e tá muito bem preparado fisicamente. A impressão que a gente tem é que o Messi ainda tá melhor fisicamente, tecnicamente e até de cabeça do que na última Copa do Mundo. Então, acho que seria o natural, o normal, mas não pro Messi. Acho que ele vai jogar. O Ale, falando dos jogos de ontem aqui na Copa, Portugal venceu 5-0 o Uzbequistão. Cristiano Ronaldo, o primeiro jogador a marcar em 6 Copas, né? O Messi conseguiu um recorde importante, é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, 18 gols. E ontem o Cristiano Ronaldo fez 2 gols e ele se tornou o primeiro jogador a marcar em 6 Copas do Mundo, Ale. É uma Copa muito bonita pelas histórias, né, o Tiagão? Várias histórias sendo escritas. Essa do Cristiano Ronaldo, inclusive, é uma muito bonita. E você tem também a volta por cima, né? O Cristiano foi muito questionado depois do último jogo, né, no empate contra o Congo, em que a seleção toda não jogou bem, e ele também, mas agora tanto o Portugal quanto o Cristiano Ronaldo deram a volta por cima, vão brigar pela primeira colocação com a seleção da Colômbia, né? Esse é o grupo K, Ale Oliveira. A Colômbia venceu Congo por 1-0, tem 6 pontos, Portugal 4, e agora tem um Colômbia e Portugal, amigo. E a Colômbia joga pelo empate, né? Com muita moral, seleção da Colômbia jogando um bom futebol, com vários bons jogadores, inclusive que atuam no futebol brasileiro, e a Colômbia tem essa vantagem de, para ficar em primeiro, precisa empatar com Portugal. Ô Ale, no grupo L, Inglaterra e Gana, 0-0, Panamá e Croácia. Croácia venceu por 1-0, Ale. No sufoco, rapaz, e a Croácia, que havia perdido para a seleção da Inglaterra, consegue a sua recuperação, pode encaminhar a sua classificação. Em compensação, a Inglaterra teve muito trabalho com a seleção de Gana. Ô Ale Oliveira, Copa do Mundo, a Copa do Mundo pra você, meu amigo que está acompanhando, pra você que tá ligado na Itatiaia de Miami. Já vamos falar do Atlético, do Cruzeiro e do América. A gente volta com muito mais aqui no Rádio Esportes, em instantes, pra você na Itatiaia. Boletim da Copa do Mundo na Itatiaia.